Esse videocast apresenta conteúdo sensível, histórias de violência e abuso sexual. Meu nome é Maria Cristina Lobo Oliveira. Eu tenho 41 anos. No dia a dia, era a mãe, eu, o meu pai, avô da Raquel, o meu irmão e a Raquel em casa. Ela era uma criança muito feliz, muito carinhosa, né? Tinha os momentos que ela se escondia para estar no mundo dela, que eram os livros, que sempre amou muito esses livros. O abraço dela que eu sinto até hoje, o peso no ombro que ela vinha abraçando, se jogando em cima. Um sorriso gostoso. A Raquel queria ser professora no último, né? Já teve outras ideias, mas professora. Para mim, né? Que a felicidade dela se perdurasse ao eterno da vida dela, né? Tudo. RIC Podcasts apresenta Túmulos Invisíveis, apresentado pela sargento Tânia Guerreiro. Episódio de hoje: 11 anos de espera. Hoje é o nosso primeiro episódio Túmulos Invisíveis da RIC Podcast. Hoje nós vamos ouvir uma mulher que teve uma história a mais falada no Paraná. A mãe da Raquel Genofre. Quem não lembra do caso da Raquel, aquela criança que foi pega ali no centro de Curitiba? Nós vamos ouvir um relato emocionante da mãe, que sofreu e sofre até hoje com essa situação. A senhora Maria Cristina. É com a senhora. É muito complicado, é muito difícil descrever tanta dor, tanta angústia. E mesmo ao longo de todo esse tempo, né, que foi passado lutando por justiça, conseguimos isso, mas mesmo assim, né, tipo, eu não tenho o meu bebê, eu não tenho a minha filha, continua, né, a dor não solucionou tudo e, infelizmente, os casos continuam acontecendo. Muita criança continua sofrendo. É mais angustiante, é apavorante. Isso ocorreu em 2008. Eu me lembro desse caso em 2008. Eu fiz alguns trabalhos junto a esse caso da Raquel. Eu gostaria de saber da senhora, a senhora, ela havia comentado alguma coisa, estava sendo abordada por alguém, se alguém estava conversando com ela. Pelo que nós investigamos, Raquel era uma criança muito assim, extrovertida, conversava com as pessoas, era muito querida, até na linha de ônibus que ela fazia, que ela vinha para a escola, né? As pessoas conheciam ela, o cobrador, o motorista, os usuários daquele horário gostavam dela. Como é que era a Raquel Genofre como criança? É realmente muito amável. Para conseguir conquistar a confiança dela era fácil, né? E aí vinha, adorava conversar, adorava escrever, ler, brincar, cantar, ela amava. É uma criança espetacular, né? Não tenho como dizer mal dela.
reclamar. Tinha as artes, como toda criança, mas realmente, assim, ela era muito comunicativa, né? Ela não comentou nada com a senhora se tinha alguém conversando com ela, abordando ela ou incomodando ela nesse trajeto? Não, ela não comentou nada. O que ocorreu, né? Que chamou a atenção. Ela tinha que ter um celular sempre, né? E ela perdeu um numa segunda-feira e o outro na sexta-feira. Naquela segunda ela estava sem telefone, sabe? Porque eu não consegui providenciar outro aparelho para ela, né? E essa questão de comunicar o que acontecia, ela conversava muito, né? Porque até ela comentava que se não podia contar para a mãe, era porque alguma coisa de errado estava acontecendo. Se abordassem ela desse jeito, né? Então, assim, ela tinha um pouco de noção e não chegou a levar exatamente, assim, nada que alertasse a gente, que preocupasse. Então, ela não alterou a rotina, o comportamento estava normal, nada que chamasse sua atenção. Nada que chamasse atenção, assim. Foi até prêmio da biblioteca que ela ganhou, que ela foi receber o prêmio da redação da biblioteca na sexta-feira antes. Então, a gente estava até mais... A Biblioteca Pública do Paraná. Isso, ela participou do concurso de redação e foi premiada na sexta-feira, né? E daí, na segunda-feira, ela não voltou para casa. Eu acho que... Não sei se segunda era feriado exato ou terça, o primeiro dia de aula que teve depois do final de semana. Ela foi ainda levar a medalha e o troféu para apresentar na escola. E não tinha nada assim que alertasse a gente, que preocupasse. Não teve... As pessoas que tiveram presentes ali na premiação da biblioteca foram investigadas e tudo, né? A senhora pode me dizer qual é o meio que a sua filha usava de transporte para ir da sua casa na escola? A senhora, na época, trabalhava no colégio? Eu trabalhava... Não era colégio, eu trabalhava... Tinha gente da família que trabalhava no colégio que ela estudava. No colégio onde ela estudava. E eu trabalhava na educação da Prefeitura de Curitiba, né? Na época, educação infantil e tudo. Então, não tinha esse cruzamento, como eu levar e eu ir buscar. Mas ela ia de ônibus. Ela andava 2 quadras, pegava o transporte. E no seu bairro, ela andava 2 quadras, tomava o ônibus e descia onde? Na Rui Barbosa. E daí ali, do Shopping Metropolitan até o Instituto de Educação, também dá 3 quadras, né? Um pouco mais. E a escola mais perto ali eram umas 6 quadras de casa. Se fosse andar sozinha o tempo todo, né? Então, eu achava que ela estava mais segura fazendo esse trajeto com um ônibus do que indo daí sozinha para a escola próximo de casa. Qual que era a idade dela na época? 9 anos. 9 anos. Uma menina esperta, porque pelo que nós fizemos o levantamento, uma menina que conversava com todo mundo, né? Dando atenção para as pessoas. Na época, eu investiguei o caso. Não que eu tivesse no comando da investigação, não. Eu tive uma participação na investigação e eu me lembro que nós procuramos na região câmaras de vídeo. Naquela época não era tão comum como é hoje, quase todo o comércio tem câmeras de vídeo. Na época, a última imagem que nós tivemos da Raquel é quando ela atravessa a rua e olha para ver se vem vindo o carro. Nesse momento, nós tivemos a imagem dela. Dali para frente, nós não tínhamos mais. Então, o que eu imaginei? Eu, sargento Tânia Guerreiro, que já tinha, na época, bastante tempo na área de pedofilia. Eu imaginei que a pessoa que fez aquilo
era da região. Conhecia muito bem a área e sabia onde que ia ser pego. E que ela já conhecia essa pessoa. A senhora também teve essa desconfiança? A senhora também teve essa mesma forma de pensar que eu, achando que alguém era conhecido dela, alguém que ele levou ela e fez o que fez com ela, era conhecido dela? Alguém que abordou ela de uma forma que foi direto no ponto fraco e fez ela abrir guarda e seguir caminho com essa pessoa. Até mesmo porque ali no centro, qualquer criança que comece a gritar, todo mundo vai olhar, todo mundo vai conseguir descrever, porque é muita gente, né, nesse horário de saída de escola, que está circulando por ali. Então chama muita atenção. Com certeza, esse monstro conseguiu convencê-la tranquilamente de desviar o caminho. A senhora falou em ponto fraco. Ela tinha alguma coisa que ela quisesse muito? Olha, é aquele negócio, né? Você oferecer um sorvete para uma criança na hora que tá saindo da escola, que já estão com fome, né? Chegam em casa querendo devorar tudo que aparece em frente para matar a fome, porque gasta energia ali. Então, às vezes é um ponto fraco de uma criança, né? Isso que eu tô falando assim, um sonho, vamos ver um livro. Com ela iria ver um livro, porque ela amava livro, né? Conseguiria convencer, né? Com certeza, esse agressor, ele já estava observando a Raquel. Porque o pedófilo, nós temos vários tipos de pedófilo. Um dos pedófilos é o pedófilo alheio, que eu classifico como pedófilo alheio, que é o caso desse elemento que pegou a Raquel. Ele pega, aborda, estupra e mata. Por que ela vai reconhecer ele? Não sei. Porque ele faz isso porque ele sente prazer em estuprar e matar. Ele abusou dela e colocou o corpo dela em uma mala e desovou na roda ferroviária. Ele guardou lá, porque ele sabia que lá as câmeras também não estavam funcionando. A senhora conhecia este elemento? A senhora conhecia essa pessoa? Já tinha visto por ali ou a senhora não conhecia? Então, foi naquele semestre exato que ela começou a ir de ônibus sozinha e voltar, né? Foi nesse... Até novembro, né? Que foi bem no começo do mês. Foi aí que ele deve ter feito a abordagem com ela antes, sem chamar a atenção, né? De fazer com que ela trouxesse para nós a informação de alguém abordando ela. E eu não tive contato nenhum, nem o nome, nem a fisionomia em si, sabe? E mesmo você olhando, daí você começa a ligar um monte de pessoa que podia ser, que, né, é um pouco mais gordinho, que tem mais ou menos a idade. Você começa a ligar na sua vida, né? Criando... Mas não, realmente foi aí desde que foi descoberto, né, que o DNA deu 99%, tentando encontrar alguma semelhança, resgatar alguma coisa na memória e não conseguindo. A senhora pode me dizer quando a senhora sentiu falta da sua filha? Que horas a senhora sentiu falta da sua filha? E como é que a senhora trabalhou isso? O que a senhora sentiu nesse momento quando foi descoberto? Então, a minha rotina era até às 7 horas da noite no CMEI que eu trabalhava. Dali, aquele dia em específico, era 6h05, não tinha mais criança, o CMEI foi fechado, eu não fiquei até às 7, então. Saí essa 1 hora antes e cheguei em casa. Para mim, eu sempre chegava em casa e ela estava lá.
E ela não, né, tipo, cheguei, ela já não tava. O coração ficou aflito, eu começava, né, eu ficava lá na frente no portão esperando ela chegar e voltava. E daí deu 6h15, deu 6h20, deu 6h30. Eu comecei a ligação. Porque pra mim foi estranho chegar em casa e não ter visto ela ali. Começou a ligação pra minha irmã, ligação pro pai dela, ligação pro meu pai, que são as pessoas mais, né, que poderia ela estar com. Não conseguimos, né? Daí o pessoal começou a se reunir e ir atrás, vamos na escola pegar o número de telefone dos amiguinhos, vamos, sabe, ligamos pros amigos. Foi toda essa correria ali, aquela noite. Depois, no outro dia já, né, saí, não, fiquei sem dormir a noite toda. No outro dia eu já tive de manhã, ali na Rui Barbosa, escola, daí fizemos boletim de ocorrência, tudo e procurando, né? Depois, eu acho que na outra noite, né, que foi a procura, me deram um remédio pra eu dormir e eu acordei com meu pai entrando no quarto, porque a polícia foi dar a notícia ali em casa, né? Daí meu pai entrou no quarto, eu não sei que horas eram, não faço ideia. Que me deram daí remédio pra dormir e eu não consigo ver, assim. Quando a senhora soube que o responsável por isso foi pego em outro estado, qual foi a sua reação? A polícia científica fez um maravilhoso trabalho, eles chamaram, me ligaram, vem cá, porque a gente precisa conversar sobre a sua filha, Raquel Genofre e tal. Eu falei, nossa... o meu pai estava junto comigo, eu falei, pai, amanhã vai fazer alguma coisa? Não vou, então vamos lá. Aonde? Na polícia científica. Eu não consegui fazer a ligação que poderia ser alguma coisa referente a eles não desvendarem falaram. o crime. Não falaram que queriam conversar comigo e tudo. E eu achei, né, tudo bem. Daí veio meu pai, mas espera lá. Porque na polícia científica, como assim? Né, o pessoal vai tentando puxar as coisas para entender o que a polícia tem de novidade, o que é que está acontecendo. Chegamos lá e as coisas foram se desenhando como se fosse isso. Eles não falaram assim, olha, a gente ainda falta uma última contraprova, tal. Mas descobrimos, não temos o nome, não sabemos nem foto, nada, porque por enquanto são só números. Eles foram muito, né? Mas foi assim, eu não consigo te descrever. A justiça foi feita aqui na Terra, mas e daí agora? E a minha filha, né? O que eu vou lutar por ela e cadê ela? Porque, querendo ou não, né? É um dia a dia de construção por luta de justiça e agora nem mais isso eu consigo fazer. É uma mescla de sentimento muito difícil de explicar. Quando a senhora soube que ele foi julgado e condenado? Bem, eu acompanhei o julgamento lá dentro, né? Tinha que estar indo para depor e fiquei até o final. Foi muito complicado. Assim, ver a forma que a pessoa ela não consegue nem montar uma história no meio das mentiras criadas. Então você não sabe até onde o depoimento dele, aquilo era verdade, o que é mentira. Nossa, é horrível, né? Ver a ficha corrida. Mas assim, é uma luta muito grande que ele não fizesse com mais ninguém o que fez com a minha filha. Então, assim, eu não sei exato a cronologia dos crimes que ele cometeu,
Mas essa coisa, assim, agora, daqui pra frente, não vai fazer mais. Mas tem que ficar cuidando, porque tem o tempo que fica preso, tem toda aquela questão, né? Da justiça, como funciona, né? E então tem que ficar de olho, tem que cuidar. Agora que a gente sabe quem que é culpado, não preciso mais andar na rua com medo. Será que foi esse? Será que foi aquele? Porque hoje tem o criminoso preso. Tem nome e sobrenome. Isso. E uma condenação. A senhora acha que foi pouco a condenação dele? Para mim, sim, né? Mas de acordo com as nossas leis, né? Ou se faz toda uma reforma, ou, né? Não tem como eu falar assim, eu queria pena de morte, eu queria... Porque são até coisas que eu não defendo no dia a dia, porque tem inocente que é preso, né? Nessa questão não tem dúvida, ele é o culpado. Pra mim né? Porque assim, ele devia ficar numa solitária, devia não poder ter contato com ninguém mais. Mas tá de acordo com as leis e ele tá pagando de acordo com essas leis o que fez. Do período que foi encontrado o corpo de sua filha até quando apareceu o culpado, nesse período a senhora também teve vontade de ir, de investigar, de ir atrás? A senhora fez isso? Então, eu fiquei muito anestesiada referente a tudo o que aconteceu. Então, vamos dizer ali uns 3, 4 anos. Hoje em dia eu não consigo nem lembrar a cronologia do que aconteceu, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. É muito difícil, né? Assim, eu te dizer. A vontade de largar tudo e ir investigar junto, sim. Mas a questão financeira segurou, porque eu não tenho uma vida tranquila, né? Eu tenho que trabalhar para ganhar o sustento. A questão financeira segurou, essas questões familiares todas, ela fez com que eu ficasse. Mas toda vez que a polícia precisasse, era ela falar, eu ia de imediato, assim. E me diga uma coisa, Dona Maria Cristina. Nós, quando estávamos investigando, recebíamos muitas ligações falsas dando pistas. A senhora também recebia esse tipo de ligação? Ou alguém pedindo dinheiro para poder dar informação da sua filha? Ou dizendo, eu vi, eu sei quem fez? Sim, muitas abordagens assim, que a gente sabe ali que a polícia recebeu as denúncias falsas, às vezes rixa entre uma pessoa ou outra, encrenca, briga, né, entre pessoas, querendo culpar alguém, fazer outra, né, tipo, não, eu vou lá denunciar, vou lá fazer essa denúncia porque vão investigar e vou ferrar com a vida da pessoa. Mas realmente a gente tinha, nesse caso, um DNA que era isso que iria comprovar. Tive ligação também de pedir dinheiro, queriam me entregar carta psicografada. Gente, assim, né? Até esse mundo todo místico, eles colocaram, né? Usaram, não, pra você me paga tanto que eu te levo a carta que ela fez, sabe? Né? Teve bastante disso. Então a senhora percebeu que as pessoas não respeitam a dor de uma mãe que passou por algo terrível na sua vida e as pessoas ainda querem ganhar dinheiro em cima desse sofrimento. É muito ruim a falta de entendimento, né, da população, de querer tirar proveito a benefício próprio, né? Porque se é rixa com uma outra pessoa, se é briga que eu quero ferrar, então eu vou fazer a denúncia lá na polícia, naquele caso. Poxa, estraga o trabalho da polícia, faz perder tempo, porque toda a denúncia que foi feita foi investigada realmente. Um trabalho
muito bom da polícia, assim. E também essa questão de tirar dinheiro, no geral, o proveito todo em cima da dor do outro. Tipo, não importa como, o quê. O importante é que eu vou ser beneficiado. Essa falta de entendimento da população é triste você se deparar com isso, assim. Eu acho que falta de amor, de respeito aí, Sim. né? Ganância. Sim. No dia do julgamento, a senhora participou? A senhora teve contato visual com o agressor da sua filha? Então, no dia do julgamento, eu tinha que estar presente como testemunha, mas não era obrigado a ficar o tempo todo. Eles forneceriam um link para eu estar acompanhando o julgamento em casa, mas eu não consegui sair dali. E eu sabia que o criminoso não estava lá. Ele fez por vídeo, para não voltar para Curitiba. Conseguiram fazer por vídeo chamada, né? Não sei como que chama isso exato. Mas ele fez, ele deu... Foi feito o interrogatório dele desta forma. A senhora chegou a ver o rosto dele, então? Eu vi o rosto pela televisão, né? Não tive de frente com ele. Porque um dos traumas muito grande é eu me imaginar próximo de alguém que consiga cometer uma crueldade dessa. Para mim é inaceitável, inconcebível. Então, até quando eu fui, que ele chegou a primeira vez em Curitiba, eu tive na delegacia, né, ali na Homicídios. Eu fiquei 15 dias de atestado médico depois. Por medo, por pavor, porque voltou tudo aquilo, sabe? E eu não olhei ele cara a cara. Só me falaram, sabe aquela gradinha ali? Então, ele tava lá, por debaixo da escada, você entra ali, ó, ele tava lá. Só por esse comentário já me veio, né? A senhora adoeceu por conta de saber que a senhora estava em um ambiente junto com o agressor da sua filha. Isso. Sem nem conseguir olhar ele. Mas eu fiquei muito mal, assim. Você consegue dimensionar a dor dessa mãe? Ela não teve o contato visual, mas pelo fato dela estar no mesmo ambiente dele, ela ficou 15 dias de atestado, gente. Olha a dor desta mulher. Maria Cristina, se naquela manhã você pudesse falar com a sua filha, o que você falaria? Não saia de casa. Fica aqui. Que eu acho que seria o jeito que eu conseguiria ter ela. É a vontade de colocar as crianças dentro de uma redoma de vidro. Para que nenhum mal possa acontecer a eles. É tão imensa dentro de mim, assim, que vocês não fazem noção. E... pavor... Imaginar que existem pessoas e essas pessoas voltam a fazer essa crueldade, nossa, não sei, é difícil até organizar a fala. Nós sabemos que a senhora hoje é uma lutadora para que isso não ocorra com outras crianças. A senhora pode nos informar o que a senhora faz hoje para que não ocorra mais isso com as nossas crianças? Então, eu sempre tive muito à disposição das escolas onde eu conheço profissionais ali dentro, para estar indo dar, né, fazer uma palestra para eles, porque eu acho que a informação ajuda muito e é um alerta criado para as crianças, né, verem a mãe, saberem do caso, verem a mãe, para eles se prevenirem, né? Eu acho que a luta tem que ser muito grande para conseguir fornecer uma prevenção, né? Não é a proteção depois que acontece as coisas, e sim a prevenção para todas as nossas crianças
Então, o meu sonho é conseguir montar um projeto, né? Até tem o Instituto Raquel Genofre, ainda falta de verba, falta de apoio, que precisa muito disso, e infelizmente é o que faz a coisa ainda estar no papel. O Instituto Raquel Genofre é onde fornece cursos para os profissionais da área de saúde, de educação, de segurança, para estar lidando com essas situações, levando para as escolas, né, também essa questão da pedofilia, para eles conseguirem prevenir que isso aconteça com eles, mostrar os sinais de alerta, que as crianças precisam ter acesso a essas informações, que já vai ajudar a proteger muito. E também daí, né, nesse instituto teria o acolhimento, né, das crianças e mulheres que sofrem abuso. Isso fica em Curitiba? Não, então, é projeto da família montar isso. A gente não conseguiu tirar do papel. No papel ainda. Isso mesmo, porque assim, você precisa de uma questão financeira grande para conseguir isso, né? Até assim, o movimento de mulheres, muita gente se coloca à disposição para ajudar, para montar, mas a gente precisa de um espaço físico grande para poder atender, a gente precisa poder ter alimento, daí a estrutura, o pessoal para poder coordenar os cursos, né? E também, assim, a criança, ela precisa continuar uma vida, a escola que vai atender, como que vai fazer tudo isso, né? Para desenvolver o projeto. E, infelizmente, a gente não consegue dar continuidade. E, assim, para mim é muito triste ver, e infelizmente eu só percebi a falta disso depois do trauma que eu passei, você perceber que não tem esse assunto não é trabalhado, né? Na saúde, na educação, com a segurança pública, não é trabalhado esse assunto, pelo contrário, você não consegue investimento nisso, né? Pelo contrário, parece que é jogado panos quentes para que esse assunto fique quietinho, continue do jeito que tá. Não entendo por quê, mas é o que eu sinto, assim que eu vejo. Nós sabemos que a prevenção é o melhor remédio. Eu, como policial militar, sou a única do país na área de pedofilia. Eu trabalho desde o ano 2000 com prevenção. O que a senhora quer fazer no Instituto Raquel Genofre é uma coisa muito, muito boa. Que Deus abençoe e que a senhora consiga, porque nós só vamos salvar essas crianças quando nós abrirmos os olhos dos pais, dos profissionais, tanto de saúde, da saúde, como os profissionais da educação, para que oriente essas crianças e para que a gente possa prepará-los. Que Deus abençoe, que o Instituto Raquel Genofre saia do papel e tenha um endereço. Que assim seja. Este foi o primeiro episódio do Túmulos Invisíveis da RIC Podcast. Vai vir muitos outros. Hoje nós conversamos com a mãe da Raquel Genofre, Maria Cristina, mas vai ter muitos outros. Você vai aprender muito com esse podcast. Não deixe de ver, procure saber qual é o endereço para que você possa nos acompanhar e aprender mais. Como nós falamos, prevenção ainda é o melhor remédio. No próximo episódio, nós vamos conversar com uma mulher que teve 3 filhos com o agressor. Se você conhece alguém que sofre algum tipo de abuso, Disque 100. RIC Podcasts, uma empresa do grupo RIC.